Existem fundos de renda fixa, fundos cambiais, fundos multimercados e de ações, né? Cada fundo tem a sua finalidade e estratégia de rendimento diferenciada. E é importante saber como eles funcionam, taxas, impostos, vantagens e desvantagens, antes mesmo da gente investir. E eu vou falar aqui nesse vídeo o máximo sobre os fundos de investimentos, porque além de ser um tema muito importante para quem é investidor, também tem muitas pesquisas e dúvidas na internet de pessoas que às vezes não têm as informações ou as sacadas suficientes para poder investir com tranquilidade. Então fica até o fim para poder pegar todos os detalhes, mas antes já se inscreve e ativa o sino de notificações para o YouTube te indicar os nossos próximos vídeos. E para quem é novo aqui, seja muito bem-vindo ao Acumuladores de Patrimônio. Os fundos de investimentos são muito cobiçados por investidores que já têm um bom tempo de mercado, ou bilionários, milionários e até pessoas mais simples. Mas por que isso? Porque existem tantos fundos com bilhões sobre gestão e alguns deles quase sempre estão fechados para novas captações. Isso acontece porque tem fundos que preferem gerir uma quantidade que seja adequada para o número de investidores, para que a gestão seja mais ágil, por assim dizer, e também para que não entre muito investidor que não entenda bem como é que funciona e investe achando que aquilo vai deixar ele rico em poucos meses. E isso acaba atrapalhando, né, os fundos de investimentos, porque na primeira queda da bolsa, por exemplo, seja por motivos macro ou por notícias ruins nacionais, alguns cotistas acabam resgatando o dinheiro, né, dos fundos, além de atrapalharem, lógico, né, a gestão de ativos, porque o fundo precisa liquidar algumas posições e às vezes com prejuízos para poder repassar esse dinheiro do resgate para o cotista. E isso acaba desvalorizando o fundo, já que o patrimônio sobre gestão deu uma diminuída por causa disso. Por isso, muitos fundos ficam fechados e só abrem em momentos ruins de mercado, onde surgem muitas oportunidades, como agora que está acontecendo essa crise financeira, que pode, lógico, evoluir também para uma recessão. Mas por que aplicar num fundo se eu posso escolher os meus próprios ativos? A explicação não é tão simples, mas eu vou falar aqui de uma maneira bem fácil para você poder entender. Existem vantagens que o investidor pessoa física tem que fundos de investimentos não têm, que é a diversificação em comprar empresas para longo prazo, né? Se expor a riscos maiores em empresas em turnaround, por exemplo, e até tem fundo que compra esses tipos de ações. Mas geralmente isso não acontece, tá? Esses fundos, eles têm diversas formas de lucrar e se proteger com estratégias de mercado que investidores comuns não têm o conhecimento para poder fazer, como é o caso da estratégia de opções, né, usando calls e puts, que serve basicamente para ganhar ou se proteger de grandes oscilações em determinadas ações. Nesse caso, eu estou citando como exemplo aqui os fundos de ações e multimercados também. Olha, além dos trades, compra de ações muito descontadas que vão se valorizar, né? E os dividendos, lógico. Esses fundos investem pesado, né, em alguns ativos e quando esses ativos se valorizam é uma pancada tão alta, né, que isso acaba beneficiando muito os cotistas, além, né, de tudo aquilo que eu já tinha dito antes para você. Essa modalidade de investimento é indicada, por exemplo, para pessoas que não têm muito tempo para estar acompanhando os balanços das empresas, notícias de mercado, não têm tanto conhecimento na área ou são empreendedores que, ao invés de gastarem o pouco tempo que eles têm, eles acabam alocando, né, capital para esses fundos com o objetivo, lógico, de multiplicar o valor aplicado no decorrer dos anos. É assim, né, que geralmente os milionários investem, mas isso não é uma regra, tá? Porque muitos investidores do mercado investem em fundos também. Isso porque é uma gestão extremamente qualificada e tem conhecimento e brechas que nós investidores, pessoa física, não temos, né? Principalmente ao investir em países emergentes, por exemplo. E agora eu vou te explicar sobre os tipos de fundos e o que é que eles fazem. E depois eu vou falar também sobre a esperada taxa e os impostos.
Nos fundos multimercados, os gestores usam uma estratégia para poder investir em diversas classes de investimentos, como renda fixa, para poder aproveitar a taxa de juros ou até escolher um título para poder ganhar com a marcação a mercado. Ele também tem uma estratégia chamada long and short, que é basicamente a compra de ações que estão muito descontadas para poder vender com lucro por cima. E existe também, a modalidade de câmbio, basicamente comprando determinada moeda, um exemplo, uma economia que tenha um potencial enorme de crescimento, e assim a moeda vai se valorizar e o fundo vai sair vendido com lucro, ou até mesmo para poder se proteger de variações cambiais, dependendo, lógico, da estratégia do fundo. Os fundos de renda fixa, eles se limitam apenas na renda fixa, tá? Para pessoas conservadoras e com limitações ao risco-retorno. Esses fundos são muito bons para essas pessoas porque eles não têm muitas oscilações de preços na cota. Nesse caso, o cotista confia a função de investir nos melhores títulos e com estratégias mais de médio e longo prazo para ter um rendimento seguro contra oscilações, mas também não tem resultados tão acima da média. Agora, algo que é importante também se pensar que é a previdência, E nos fundos de previdência privada, como o próprio nome já diz, você vai aplicando o seu dinheiro para ter uma aposentadoria mais confiável ou até mesmo acumular um capital para um objetivo futuro, Comprar uma lancha, uma fazenda, sei lá. E nos fundos cambiais, eles funcionam basicamente para proteger o investidor de variações de preços na moeda, investindo em moedas mais fortes, no caso o dólar, ou até mesmo o euro, sendo nesse caso o investidor ele acaba ganhando com a variação das moedas investidas pelo fundo. Só que vale lembrar que no caso de um investidor brasileiro que escolher esse tipo de fundo, caso a moeda estrangeira ela se desvalorize frente ao real, o cotista ele acaba perdendo com essa variação para baixo. Agora eu vou dar um exemplo também de casos que você ganha muito. Lá na Venezuela, ou até mesmo na Argentina, com o peso argentino, por exemplo, com aqueles governos que comandaram aqueles países lá por anos, quem investiu nesses fundos, provavelmente com tanta desvalorização da moeda frente ao dólar, ao euro, provavelmente devem ter ficado milionários. E agora uma parte muito importante para se saber, que é as taxas de impostos, que eu já vou adiantando que não são nada absurdas. E explicando a taxa de performance dos fundos de investimentos, digamos que você tenha cotas de um fundo que tem uma taxa de 15% sobre o rendimento que excedeu o benchmark, que é uma marca de referência do fundo, que pode ser ou o IPCA ou o CDI, que é o mais usado. Isso significa que toda vez que você receber rendimentos no fundo e ele exceder os 15% do CDI, vai ser cobrada uma taxa de performance daquele rendimento que excedeu o benchmark do seu rendimento. A taxa de administração varia de acordo com cada fundo, mas geralmente ela é baixa, Pelo menos eu não conheço nenhum fundo que tenha uma taxa de administração exagerada, Afinal, bons fundos, eles têm que ser sim bem remunerados pela boa gestão. Caso contrário, não seria muito vantajoso eles fazerem uma gestão muito boa do seu dinheiro. E olha, caso você decida sair do fundo ou vender uma parte das cotas em menos de 30 dias após as aplicações, você paga IOF. Agora, em questão da tributação dos rendimentos, ela chega a 20% sobre o seu rendimento. E caso você queira sair, você tem que pagar um imposto ali na faixa de 22% sobre o rendimento que você teve, chegando a 20% se for depois de 180 dias. Já nos fundos de renda fixa, tem uma taxa chamada a famosa Come-Cotas, que é o imposto cobrado a cada 6 meses, que é de 20% para os fundos de curto prazo e de longo prazo é de 15%. E esse Come-Cotas é sobre a valorização das cotas, tá? Lembrando que nos fundos de ações a alíquota é fixa em 15%, independente do tempo que você decidir ficar no fundo. E todos os fundos, todos mesmo, até mesmo os fundos imobiliários, que eu faço bastante vídeo sobre eles aqui, têm que pagar um ganho de capital quando você obtém lucro com a venda, vendendo a cota com valorização.
Eu tenho 3 sacadas para quem pensa em investir em fundos de investimentos. A primeira é: quando você é cotista de um fundo de investimento, parte dos ativos que ele tem é seu também. Então, ter uma mentalidade de sócio em momentos ruins de ciclo de mercado te ajuda a não sair no prejuízo e a não prejudicar o fundo ou os outros cotistas também, né? Quando muitos investidores saem por medo e acabam prejudicando o fundo. A segunda é uma coisa pouco falada e essa é a sacada que vai te fazer sair bem como cotista em qualquer fundo, que é em momentos de baixa do mercado, os fundos abrem para captação. E quando isso acontece, é hora de você investir mais. Para os gestores, é uma hora perfeita para poder comprar ativos muito bons a preços muito baixos, né? A preços de banana, como eu sempre falo aqui. E futuramente o valor da cota ela se valoriza e os seus rendimentos serão maiores também. Mas mudando de assunto, né, e dando mais a minha opinião agora, eu não acho que investir em apenas um fundo de investimentos seja a única maneira de se investir bem. Como eu disse antes aqui, esses fundos eles têm estratégias para lucrar. Investidores, pessoas físicas, né, compram empresas, fundos imobiliários de longo prazo e pensando em dividendos e renda fixa também para poder se proteger e ganhar também com a valorização por conta da taxa de juros. Mas isso não significa que ter um fundo é ruim, pelo contrário, é uma boa maneira de diversificar os seus investimentos aplicando em fundos com especialistas que estão ali para te fazer ganhar dinheiro. Por isso os fundos eles são muito cobiçados. Você pode comprar cotas desses fundos pela sua corretora, né, ou o banco que você tem conta, ou até mesmo diretamente com o fundo, mas isso depende da quantidade que você vai querer investir. E também é muito fácil, tá? É só abrir o app do seu banco ou corretora que você preferir, vai na parte de investimentos, escolhe o fundo que você vai querer estar aplicando. Porém, né, antes de fazer isso, é muito importante conhecer o fundo pelos canais digitais que eles têm, saber quem é o gestor, a visão de mercado dele, saber como funciona a equipe, o histórico de rendimentos do fundo e tudo isso para poder saber onde você vai estar aplicando para poder te deixar mais tranquilo, né, com o tipo de fundo que você escolheu. E saber também as taxas é muito importante também, tá? Olha, eu estou deixando aí na descrição a melhor planilha de investimentos e a mais completa que eu já usei, né, para poder te ajudar a organizar a sua vida financeira com porcentagem de classe de ativos, divisão de carteira, preço médio por cada compra, né, de ativo, dividendo, lucros e prejuízos. Tudo isso para na hora de você declarar imposto ser tudo muito fácil, né? Pela organização da planilha. Sem falar que não tem como ser um bom investidor sem ter uma planilha. Se inscreve, ativa o sino de notificação para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos aqui. Deixa o seu like também em forma de apoio, afinal o conteúdo aqui ele é gratuito e é feito apenas no intuito de te ajudar. Valeu e até a próxima.